O Vasco da Gama de olho em uma joia do futebol chileno. Tudo sobre o mercado. Tenho certeza que você vai ficar super bem informado sobre as coisas do futebol nesse vídeo a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar todas as notificações. Combinado? Marcelo Teixeira, gerente das categorias de base do Bahia, tem proposta de Alexandre Matos para trabalhar no Vasco da Gama. Não é uma operação fácil. Marcelo Teixeira tem enorme moral no Grupo City, ganha R$120 mil por mês para trabalhar na base do Bahia, mas recebeu esse convite do Matos para trabalhar lá no Vasco da Gama. Matos foi anunciado como novo executivo de futebol do Vasco na segunda-feira. Consegue algumas informações sobre as especificações no Vasco, Nicola. Bruno, deixa eu contar uma sobre o Vasco que eu nem publiquei também. Às vezes eu esqueço de contar as coisas no vídeo, vocês vão me perguntando. Na semana passada, o Pedrosa, que cobre muito bem o Vasco, trouxe a informação de que o Matos estava muito perto de ser anunciado, a notícia acabou se confirmando, e que Gustavo Grossi, executivo de futebol do Inter, poderia pintar para o lugar do Carlos Brasil. Tá? Conversei com o Grossi contou que não foi procurado por ninguém do Vasco. Tá? Tem contrato até março no Colorado. E aí vai depender dos próximos passos do Alessandro Barcelos. E aí o que eu consegui apurar hoje sobre o Vasco, até antes do anúncio do Matos, é de que o Vasco já tem conversas avançadas para essa função de executivo de futebol da base, mas com um brasileiro. Nicola, fala aí quem é. Não sei. Se eu soubesse, eu pelo menos daria alguma pista. Confesso para vocês que eu não sei. Mas uma fonte do Vasco me contou que esse cara que está sendo contratado para a base do Vasco, e aí, ao que tudo indica, com a saída do Brasil, é um brasileiro, tá? Com Alexandre Matos como CEO, como novo diretor executivo de futebol, a busca também por um homem forte no futebol de base. Contei para vocês pela manhã que existe uma grande chance de Marcelo Teixeira do Bahia ser o contratado, pelo menos foi essa a indicação do Alexandre Matos. Agora o Vasco começa a trabalhar com busca de reforços. E surgiu nas últimas horas um nome novo, Alexander Aravena. Esse cara é atacante, 21 anos de idade, chileno, já tem jogado pela seleção principal do seu país, pertence à Universidade Católica. De acordo com o jornalista Puma Fernandes, o nome foi apresentado pelo Alexandre Matos para os dirigentes da 777. O Matos já tinha a intenção de levar o Aravena para o Atlético Paranaense. Com a transferência dele para o Vasco, o nome foi apresentado. Se o Ramon Dias der ok, a tendência é que a 777 ajude o Vasco na busca por esse reforço. Atacante que chegaria para tentar resolver os problemas de gol ou para se juntar a Verratti, artilheiro que deu super certo desde que foi contratado. Números do Aravena em 2023, 34 partidas, 14 gols e mais 5 assistências, promessa que certamente garantiria um acréscimo de qualidade e uma perspectiva de venda futura interessante. Só para arrematar sobre o Vasco, queria contar que as tratativas para a prorrogação do contrato do Ramon Dias estão avançadas. O vínculo atual se encerra em dezembro de 24 e o Vasco trabalha com o Ramon Dias a extensão desse contrato por mais uma temporada. Alguma novidade do Vascão, Nicola? Jonathan Matheus. Jonathan, Arévalo, deixa eu só ver se é Arévalo mesmo. Antes de falar do Marcelo Teixeira, né? O Matos, enquanto negociava com o Vasco a possibilidade de ir para lá, ele disse que gosta muito do Marcelo Teixeira como executivo de futebol para a base. Hoje o cargo de executivo de futebol na base é ocupado pelo Carlos Brasil, tá? Carlos Brasil que tem bom trabalho, especialmente no Vasco, o trabalho dele é bem notável. Mas o Matos tem a ideia de dar uma reformulada. O pessoal da 77 concorda. Então existem tratativas para que o Marcelo Teixeira deixe o Bahia. O problema é que o Marcelo Teixeira ganha R$120 mil por mês na base do Bahia e tem enorme autonomia. Já foi procurado por jornalistas, disse que nem tinha proposta, enfim, mas eu posso assegurar para vocês que existem conversas e o Matos está tentando levar o Marcelo Teixeira da base do Bahia para a base do Vasco da Gama, tá? Tá. Vem cá, por que vocês dois estão apaixonados pelo entorno de São Januário? Olha, Wellington, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui diante de um ícone da imprensa esportiva brasileira. E é uma satisfação muito grande estar aqui
participando, dando uma força a esse canal que cada vez mais cresce, cada vez mais cresce. E, modéstia à parte, é um canal que é uma excelente referência de informações esportivas, mais relativamente até sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado. E o nosso trabalho voluntário ele se resume na seguinte maneira. Wellington, eu posso começar dando um preâmbulo? Lógico. Então, em relação ao propósito, ele começou no ano de 2011, coincidentemente com a conquista do Clube de Regatas Vasco da Gama na Copa do Brasil. E eu tive uma ideia, um pensamento, até por eu ser profissional da área de engenharia, e visualizei uma possibilidade de São Januário ter uma acessibilidade, uma mobilidade urbana melhor através dos alargamentos viários e uma rua que estendesse a Rua General Almério de Moura, que hoje é considerada, denominada a Avenida Roberto Dinamite 10, em homenagem ao nosso grande ícone, né? Estendendo até a Avenida Brasil. Aí muita gente vai dizer, mas vai passar por dentro da Barreira. Veja bem, a Barreira do Vasco é uma comunidade que moram pessoas de bem e que essa obra ela era prevista quando o Vasco da Gama tinha a prerrogativa e tinha a carta de intenções para poder fazer o rugby na Olimpíada de 2016. E um fato também interessante é que na época do Pan-Americano 2007, a prefeitura contactou o Vasco da Gama para que ali fosse o estádio olímpico e aí teria esse projeto já e inclusive ninguém seria prejudicado na Barreira, seriam relocados para moradias ali mesmo, onde hoje é aquele terreno onde era a Metalúrgica Carrim, e assim como também seriam os alargamentos para poder o caminhão entrar a coleta de lixo, poder entrar ambulâncias, enfim, poder se fazer... Toda a infraestrutura, né? Exatamente, a infraestrutura. Assim também, consequentemente, com redes de esgoto, redes de drenagem, que lá também há um problema crônico sobre isso, e as pessoas passariam a ter a chamada regularização fundiária. Veja bem, o que vai ser colocado aqui não é, fazer uma demonstração de que é isso, que seja uma coisa pejorativa, não. As pessoas sairiam da condição, digamos, de poceiros para proprietários com essas obras de investimento e iria abrir uma potencialização de investimentos na área de saúde, na área de trabalho e ali, São Januário, aqueles arredores ali, é uma área esquecida há mais de 70 anos pelo próprio poder público. Então, enxergando essas demandas todas, eu fiz um estudo preliminar de viabilidade, uma coisa bem básica, mais até visual, explicativa, e consegui o apoio do Marcos Simonini, que é advogado, consegui o apoio do meu irmão André Pedro, que é TI, é consultor, do Raimundo Almeida, que é colega também, engenheiro civil, do Maurício Mendes, que é o presidente da Câmara Comunitária do bairro de São Cristóvão e adjacências, é uma autoridade do bairro, e também do Felipe Labanca, que é um publicitário. Então juntamos essas forças e conseguimos muitas coisas. Conseguimos ser a ponte de ligação voluntária entre o poder público e o Clube de Regatas Vasco da Gama e vice-versa. Conseguimos muitas coisas que a gente vai, durante a entrevista, falando aqui. E como preâmbulo é isso que eu poderia colocar aqui. E tem muita coisa interessante para a gente falar. E um detalhe, eu tenho um artigo meu escrito na webvasco.com, www.webvasco.com, que esse artigo está lá, é só procurar a coluna de Marcelo Paiva, inclusive tem uma versão em inglês para internacionalizar e mostrar ali as demandas, as necessidades, todas, que vão fazer com que se garanta a acessibilidade e a mobilidade urbana antes dos jogos e durante e após os jogos. É isso. E é uma coisa que vai beneficiar não somente o clube, mas uma região esquecida, como eu falei anteriormente, há 70 anos de ações públicas privadas. É que às vezes a gente fica muito, né, doutor Marcos, a gente fica muito preocupado com o clube, mas você tem a parte social. O Vasco sofreu neste ano com aquela intervenção do Ministério Público, que fechou por quase 3 meses São Januário, um prejuízo muito grande para a população que vive do um dia antes do jogo, do dia do jogo e do pós-jogo. E essas pessoas, elas precisam ser assistidas.
Exatamente, você tocou no ponto certo do problema. São Januário está integrado à barreira. São Januário funciona em sintonia, em harmonia com a barreira do Vasco. Você não tem como separar, né? Você não pode, tipo assim, aqui é a barreira do Vasco, aqui é São Januário. Um tá colado no outro. Um está colado no outro, eles têm uma sinergia, eles andam juntos e essa é a magia daquele lugar. Eu sou da região da Leopoldina, eu sou da Zona Norte, a minha total identificação com o Vasco, eu me sinto muito bem, muito à vontade quando lá vou em São Januário, mesmo em dias que não tem jogos, e eu gosto de ir, eu gosto de frequentar o restaurante do Arthur. Sim. Eu tô sempre lá no... Alô, seu Arthur! Um abraço, Arthur. Parabéns pelo bacalhau. Mas enfim, aquela região toda funciona junto e aquelas pessoas dependem. E isso ficou muito claro agora quando São Januário foi fechado e o Vasco foi impedido de jogar com o público. A região estava decaindo mais. Mais de 60 mil pessoas. Que dependem. Sem emprego. Olha a economia que aquele lugar movimenta. Então tem muito potencial ali. E São Januário é a locomotiva daquela região. Precisa ser revitalizado, ampliado, e para isso a gente precisa criar as condições de acesso. Porque a localização de São Januário é excelente. Ele é muito central, como o bairro de São Cristóvão é. Mas o acesso, o ir e vir, o andar e sair, chegar e se deslocar de São Januário é muito complexo, é muito complicado. O metrô não coloca ônibus de integração porque só vai dar uma viagem em dia de jogo. Depois não sai mais dali. Então é complicado. Para você integrar aquela região, você tem que criar mais vias de acesso. E aí entra outra coisa que o Marcelo falou, que é a questão da regularização para aquelas pessoas. Acredito que vocês devem ter visto na televisão que a prefeitura está distribuindo títulos de habitação. Começou pelo Complexo do Alemão. As pessoas estão ganhando escritura da sua casinha, dos seus imóveis, e agora com as concessões de saneamento, as empresas de saneamento são obrigadas a expandir os serviços e com certeza a região da Barreira do Vasco vai receber atenção, maior atenção das concessionárias de saneamento. E tudo tem a ver com o quê? Com a ampliação de São Januário, porque você não consegue colocar um estádio que hoje atende 22 mil pessoas para passar a atender mais de 45 mil sem você criar as condições de acesso do entorno. Então, esse é o pulo do gato e o momento é esse, porque o Vasco já está com o projeto pronto, que foi do Dr. Sérgio Dias, já está lá na Câmara de Vereadores para debate e aprovação, e posterior sanção do prefeito, e o momento é agora para também executar o projeto Morar Carioca, que é o projeto que nós vimos lá no Centro de Arquitetura e Urbanismo, que contempla aquela região, a abertura das ruas, a reorganização do plano diretor para aquela região ali de São Cristóvão, que é o bairro Vasco da Gama, que é onde está o Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente está mostrando algumas fotos, algumas ilustrações ao longo do vídeo que o Marcelo me enviou, e uma delas é a estação do BRT Vasco da Gama. Sim. Né? Que fica a 800 metros. Desculpa, Wellington, acabei me antecipando. Não, mas tranquilo, é você que é o cara. Entrevista assim é dinâmica, não tem jeito. A estação Vasco da Gama, BRT, o que significa o BRT? É da sigla do inglês Bus Rapid Transit. Ou seja, é um corredor de expresso de ônibus exclusivo, ninguém entra ali, enfim, táxi, carros, enfim, é só exclusivo de ônibus. E isso vai te dar uma dinâmica de velocidade que você pode chegar, cara, em determinado momento com a contagem do tempo certa. Porque nós vivemos numa cidade que é uma das 10 maiores cidades do mundo e o nosso trânsito é complicado, como qualquer metrópole mundial. E não tem metrô para todos os lados. Né? Então, o Rio de Janeiro, ainda os políticos acham que ônibus é transporte de massa. Não é. Transporte de massa é metrô, é barca, é avião. Por aí. Mas continuando, bem colocado pelo Wellington, que é uma pessoa muito cosmopolita, até pela própria profissão dele, e ele detalhou essa questão de Londres. Então o que acontece? Só que o Rio de Janeiro tem uma característica interessante. É uma cidade que ela tem planícies, montanhas, rios, lagos, lagoas, praias,
praias Morro. oceânicas, praias de Bahia, que é a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba, morros, enfim. Então o transporte é uma coisa importante para que possa fazer a locomoção dos habitantes. Torcedor, então tá aí mais um vídeo do Vascão, né? Trazemos aí para vocês. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhe esse vídeo também para que chegue a mais vascaínos, para que possa estar aí prestigiando do nosso trabalho, né? Curtindo e deixando um like. Aí o Vasco aí com o Alexandre Matos já, né? Começando os trabalhos, né? Procurando aí um coisa para a base do Vasco, né? E temos também aí a vinda de um atacante aí, que está buscando um atacante para o Vasco, né? Então o Alexandre Matos já está começando a movimentar, né, o mercado do Vasco, né? Buscando jogadores para o ano que vem, mexer também no interno do Vasco, né? Executivo, gerente de futebol, tudo que for possível para fazer um Vasco forte cada vez mais, para que 2024 o Vasco possa brigar por títulos e não sofrer o que sofreu nessa temporada, né, torcedor?